É preciso ter algum conhecimento prévio sobre geometria, e por isso os estudos sobre a trigonometria se iniciam com um passeio pelas origens desse tema fantástico que é a geometria. A geometria é, com efeito, o conhecimento do que existe sempre. Em consequência, meu nobre amigo, ela atrai a alma para a verdade e desenvolve nela esse espírito filosófico que eleva para as coisas de cima os olhares que inclinamos erradamente para as coisas aqui de baixo. República, livro 7, Platão. Existem civilizações milenares muito anteriores à porção ocidental da Europa e do Oriente. Aliás, é exatamente dessa cultura da porção oriental da Europa que se originou o nosso currículo educacional. Falha que precisamos em algum momento corrigir, e não só de fato e não só de direito. Vamos começar então pela África. O humano que surge há 1.800.000 anos é obra da arte evolutiva. Alto e magro, rápido e inteligente. Um carnívoro que apoia-se em ferramentas para devorar suas refeições e em suas pernas quando os predadores tentam devorá-lo, fugindo mais rápido do que qualquer ancestral macaco. Ao meu lado está um Homo ergaster macho, ou também conhecido como um antigo Homo erectus africano, que era membro da espécie humana mais antiga que conhecemos e tinha as proporções do corpo exatamente como as nossas. Eles tinham cérebros relativamente pequenos, com apenas metade do tamanho do nosso, mas um rosto reduzido e, em geral, pareciam muito mais conosco do que seus antecessores. O Homo erectus é o primeiro a passar de 1,80 m de altura, o primeiro ser humano realmente à vontade nas vastidões. Caçador e saprófago, cuja dieta rica em proteína vai direto para a cabeça. Seu novo cérebro é o maior já visto entre os primatas. O Erectus ganha um cérebro grande por acaso, graças à sua dieta. E isso resulta em um mundo de novas possibilidades. Ele começa a quebrar pedras para cortar e fazer ferramentas. Homem macaco algum jamais sonhou com tais coisas. Este é o nascimento do homem tecnológico. Um ser que faz e usa ferramentas para estender seu alcance sobre o mundo. Com estas ferramentas de pedra, os primeiros humanos como Homo erectus tinham a capacidade de fazer tudo o que os outros animais podiam fazer com os dentes. O Erectus é o primeiro a ver uma lâmina em um punhado de pedras. Para fazer essas ferramentas, o Erectus teve que entender como as rochas se quebram. Habilidades que se apoiam em um tipo especializado de inteligência humana totalmente novo. Podemos ver uma sombra de nós mesmos neste antigo prodígio das planícies africanas. Por exemplo, seus machados de mão parecem ter sido feitos por destros. Nenhum outro primata favorece uma das mãos em detrimento da outra.
Um novo cérebro em um novo corpo. As primeiras partes da mente moderna estão surgindo. Com o Erectus, estamos a mais da metade do caminho que nos separa dos macacos. Mas nós devemos uma outra nova habilidade ao Erectus, uma que vai mudar o mundo. A mente social. O Homo erectus apoia-se em mais do que ferramentas para sobreviver nas planícies hostis e famintas da África. Ele é parte do cardápio africano e descobre que está mais seguro em grupos. Mas se aproveitar disso, requer um novo tipo de inteligência. Ainda nos primórdios da existência do Homo sapiens sapiens, quando ainda éramos hominídeos, nômades, extrativistas por natureza, é possível notar que os conceitos primordiais da matemática e, portanto, da geometria são intrínsecos à existência. Existem registros muito antigos da utilização de recursos da geometria. Como pudemos ver no vídeo, conceitos como tamanho, forma, quantidade, temperatura, posição, movimento, distância, lateralidade e velocidade já eram conhecidos e utilizados mesmo em nossas versões mais primitivas. Avançando um pouco mais nessa linha temporal, até as primeiras civilizações, que se consolidaram a partir do ponto da evolução em que a sobrevivência era menos difícil, o Homo sapiens sapiens já ocupava a crosta terrestre e já podia se abrigar em habitações mais confortáveis e seguras. Dominava a agricultura e a domesticação de animais de maneira razoável para sobreviver, alimentado e abrigado das intempéries. Nesse ponto da evolução, o cérebro humano já se encontrava desenvolvido para se dedicar a outras atividades além da sobrevivência. O pensamento, a imaginação e a busca de respostas para uma infinidade de perguntas. Segundo nossos currículos educacionais estreitamente formatados às origens europeias, o berço da civilização está no Oriente, mais precisamente na Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer entre rios, região situada entre os rios Tigre e Eufrates. Essa área é o berço de diversas civilizações, dentre elas sumérios, babilônios, israelitas, fenícios, assírios, persas. Essas civilizações contribuíram bastante para estabelecer os pilares das que vieram depois. Suas contribuições incluem o desenvolvimento da escrita, escolas, bibliotecas, códigos legais e escritos, a roda, o vidro, a matemática, o alfabeto, calendários, irrigação. Apesar de existirem outros, destacam-se alguns para ilustrar os registros matemáticos e geométricos, ainda antes do período fértil da filosofia grega. Sumérios. Foram os sumérios que inventaram a escrita cuneiforme. A escola suméria surgiu da invenção e desenvolvimento do sistema de escrita cuneiforme, a maior contribuição dos sumérios para a civilização. Os primeiros documentos escritos foram encontrados na cidade suméria de Uruk. Existem mais de 1.000 tábuas de argila inscritas com caracteres pictográficos. Os sumérios inventaram a roda há cerca de 3.700 anos antes de Cristo, formularam os primeiros conceitos de álgebra e geometria, desenvolveram um sistema de pesos e medidas que foi utilizado na antiguidade até os romanos. Os babilônios. Os jardins suspensos da Babilônia foram construídos a mando do rei Nabucodonosor, no século VII a.C., tornando-se uma das principais obras arquitetônicas durante seu reinado. A obra é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, apesar de não se ter registros de sua existência em pesquisas arqueológicas. Eram compostos por cerca de 6 terraços
construídos como andares, dando a ideia de serem suspensos. Os andares tinham cerca de 120 metros quadrados, apoiados por gigantes colunas que chegavam a medir até 100 metros. A construção seguia o padrão dos zigurates, que são arquiteturas que lembram as pirâmides de base quadrangular. Cada superfície era adornada com jardins que continham árvores frutíferas, esculturas dos deuses cultuados pelos acádios e cascatas. Alguns documentos antigos dizem que os jardins davam acesso ao palácio do rei, que havia mandado construí-lo para satisfazer as vontades de sua esposa preferida, Amytis. Ela dizia que sentia saudade dos campos e florestas de sua terra natal, a Terra-média. Sua localização próxima ao rio Eufrates possibilitou que amplos sistemas de irrigação fluvial atingissem a superfície, através de poços gigantes em formas de arcos que chegavam a medir 23 metros de altura. Como as pedras eram muito raras no território da Babilônia, grande parte da construção dos jardins era sustentado por tijolos revestidos de betume e chumbo para mantê-los secos da água irrigada. Para preservar a beleza dos jardins suspensos, escravos mantinham a irrigação, que era feita por um sistema de roldanas que acoplavam recipientes para a captação da água do rio, descarregando nos vários estágios do jardim, abastecendo assim as cascatas e piscinas, distribuindo toda a irrigação para as superfícies do local. A subida até o andar mais elevado era feita por escadas na lateral. Estavam os motores de água que sem cessar levavam a água do rio Eufrates até os jardins. A piscina superior dos jardins podia então ser liberada por comportas nos canais que irrigavam o restante do jardim. Por mais que se imagine a estonteante beleza dos jardins suspensos, pouco se sabe de como ele era realmente e qual foi sua finalidade ou o motivo da sua total destruição. Em nenhum dos documentos encontrados na Babilônia há registros da existência dessa gigantesca obra, como também não da Torre de Babel, ao fundo da ilustração. O que se sabe está registrado em anotações de historiadores da Grécia Antiga, mas mesmo assim a maioria das informações são muito vagas. Os babilônios foram os primeiros astrônomos. Eles observaram o céu noturno porque acreditavam num deus lunar e nos deixaram os seguintes conhecimentos: a semana de 7 dias, o dia de 24 horas, a hora e o minuto, a hora de 60 minutos, o minuto de 60 segundos, a divisão do círculo em 360 partes, que é fundamento da trigonometria, o processo da multiplicação, o horóscopo e os 12 signos dos zodíacos, que também são os precursores da trigonometria. Os assírios, o mais terrível povo mesopotâmico. A Síria foi um grande império militarista, onde o rei não doava terras aos guerreiros e funcionários públicos. No entanto, os súditos estavam mais ligados ao rei do que nos impérios mesopotâmicos. O sistema mesopotâmico, em algumas das várias tábuas encontradas, os registros se referiam a números. O sistema de numeração mesopotâmico utilizava um sistema posicional. Os símbolos para 10 estavam posicionados à esquerda dos símbolos para 1 para números inferiores a 60. Os números de 1 a 9 eram escritos com cones no sentido vertical. E para escrever 10, o mesmo símbolo, porém em posição horizontal. As matemáticas mesopotâmicas atingiram um nível mais elevado do que o obtido pelos egípcios. Enquanto os egípcios indicavam cada unidade mais elevada através de um novo símbolo, os mesopotâmicos usavam o mesmo símbolo variando sua posição. O símbolo da esquerda, separado dos outros, vale 60. Esse sistema é muito confuso, pois qualquer representação menos cuidadosa, que não espaçasse devidamente os sinais, certamente causaria confusão.
O último exemplo aqui, a numeração é de base 60, assim significa um grupo de 60 mais 3. Temos aqui uma atividade. Vocês podem parar o vídeo quando eu estiver assistindo e dizer que números são esses. Eu espero as respostas depois na sala virtual. Avançando mais um pouco no território. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Portanto, devia-se preservar o corpo para que ele recebesse de forma adequada o retorno da alma. Preocupados com esse retorno da alma ao corpo, os egípcios desenvolveram um complexo sistema de mumificação, em que o corpo era embalsamado e os órgãos retirados, pois os egípcios acreditavam que o corpo e a alma eram separados após a morte. O único órgão que permanecia no lugar era o coração, pois, segundo a tradição, o coração era o local onde residiam as emoções, e assim ele não podia ser retirado. Depois de finalizado esse processo, o corpo, então, agora denominado múmia, era colocado dentro de um ataúde que seria levado à pirâmide para ser protegido e conservado. Na época, por ser um processo muito caro, apenas os faraós e sacerdotes eram mumificados. As pirâmides são edificações grandiosas arquitetadas em pedra. Sua sustentação é retangular e possui 4 lados triangulares que afluem em direção ao seu ponto mais alto. Provavelmente as pirâmides tenham sido originalmente monumentos funerários, sepulcros suntuosos também utilizados como lugar de adoração a Deus. Estruturadas há aproximadamente 2.700 anos, do princípio do antigo reinado até o próximo do período ptolomaico. O período ptolomaico é referente à família macedônica que reinou no Egito, da morte de Alexandre o Grande em 323 a.C. até o país virar província romana. As pirâmides tinham por obrigação acolher e resguardar da pilhagem dos túmulos o corpo do faraó mumificado e seus objetos de uso pessoal, joias, utensílios de uso pessoal e outros bens materiais. As construções eram muito resistentes, vigiadas e o acesso era bastante dificultoso. Tanto que egípcios, para preservarem os segredos internos, matavam os engenheiros que as haviam edificado. Todos os meios possíveis eram usados para se evitar o acesso ao corpo mumificado do faraó e aos seus pertences. Há conhecimento da existência de 100 pirâmides no Egito, sendo a mais célebre a de Quéopis, nome dado em homenagem ao mais rico dos faraós do Egito Antigo, a única das 7 maravilhas antigas que resiste ao tempo. A pirâmide de Quéopis foi construída por volta de 2550. A experiência foi passada de geração para geração. Quéfren, filho de Quéopis, e Miquerino, seu neto, concluíram as 3 pirâmides de Gizé. Para se colocar em pé as 3 pirâmides, calcula-se que cerca de 30.000 egípcios trabalharam durante 20 anos, e a cada 3 meses havia uma troca de homens. Uma grande parte trabalhava no corte e transporte de blocos de pedras, porém não havia somente trabalhadores braçais, mas também arquitetos, médicos, padeiros e cervejeiros, pois se acredita que os homens que ali trabalhavam eram pagos com cerveja e alimentos, apesar das várias polêmicas existentes. Mas tem uma outra teoria, né, que diz que quem construiu as pirâmides foram os ETs. Segundo os testemunhos de filósofos como Heródoto e Aristóteles, a geometria surgiu no Egito. Para Heródoto, conforme registrado no 2º livro da sua obra História, a geometria surgiu graças ao faraó Sesostris III, que dividiu as terras da região para a agricultura, fazendo com que cada proprietário pagasse tributos conforme o tamanho do terreno. Quando o rio Nilo transbordava, assoreava a margem e tomava parte dessa terra.
Os agricultores requeriam nova metragem para pagar menos impostos. A partir dessas medições teria surgido a geometria. Geo, terra, metria, medida. Já na versão de Aristóteles, no Egito havia uma classe sacerdotal que se dedicava aos estudos geométricos. Nas versões desses filósofos percebe-se origens distintas para o surgimento da geometria, uma fundamentada na prática e outra simplesmente na teoria. Investigações recentes indicam que os egípcios sabiam que a área de um triângulo qualquer era o semiproduto da base pela altura, e ainda relacionando com essa forma geométrica, eles usavam 3, 4, 5 para construir ângulos retos. Tal triângulo era construído a partir de uma corda dividida em 12 partes iguais por 11 nós. Apesar do conhecimento sobre esse triângulo, conhecido popularmente por triângulo pitagórico, não há indícios que os egípcios tinham conhecimento do teorema de Pitágoras e nem que o utilizavam de alguma forma. O desenvolvimento matemático no Egito parece ter sido estimulado por problemas cotidianos. Muitos processos geométricos envolviam cálculo de volume. A partir da área da circunferência, os egípcios calcularam o volume de um cilindro reto como produto da área da base pelo comprimento da altura. Talvez esse procedimento fosse necessário para o comércio e estoque de grãos. Dentre todas as descobertas geométricas do Egito, a mais importante e surpreendente foi encontrada no papiro de Moscou. É o problema 14 que mostra um exemplo correto da fórmula do volume do tronco da pirâmide de base quadrada. No papiro de Moscou está o exemplo da fórmula do volume do tronco da pirâmide de base quadrada, evidenciando a linguagem procedimental da resolução dos problemas egípcios. Diferente da geometria desenvolvida pelos gregos, os egípcios não se preocupavam em provar a veracidade das fórmulas e nem explicar por que seus procedimentos matemáticos davam certo. Havia um problema para ser resolvido e o material matemático para tal, e isso bastava. O papiro de Hind é um documento egípcio datado de 1650 a.C., copiado com a escrita hieroglífica pelo escriba Ames e comprado pelo escocês Alexander Henry Hind, por isso o nome do papiro, por volta de 1850 a.C. no Egito. Atualmente, esse papiro faz parte do Museu Britânico de Londres e foi um dos documentos mais importantes para a matemática egípcia, contendo 85 problemas envolvendo aritmética e geometria, como o uso de frações, repartições proporcionais, regra de 3 simples, equações lineares, trigonometria básica, medir áreas de triângulos, trapézios e retângulos, calcular volumes de cilindros e prisma. A tradução do escrito é: a área de um corpo circular e campo triangular contém o estudo completo e detalhado de todas as coisas, bem como o conhecimento de todas as soluções. O Império Grego, em território, não equivale às atuais fronteiras da Grécia. Dessa região destacam-se alguns ícones da geometria: Tales, Pitágoras, Euclides, Hipátia e Platão. Posteriormente, exploraremos também Eratóstenes, Hiparco e Ptolomeu no estudo da trigonometria. A mitologia grega é um capítulo à parte que reúne lendas e mitos criados pelos gregos na antiguidade. O objetivo principal era de explicar fatos como a origem da vida, a vida após a morte ou até mesmo os fenômenos da natureza. Assim, a criação de contos fantásticos que englobam a mitologia grega foi a maneira encontrada pelos gregos para preservarem sua história.
É importante lembrar que a civilização grega cultuava diversos deuses, eles eram politeístas. Pincelando a mitologia, vamos citar aqui Reia e Cronos, filhos de Urano, céu estrelado, e Gaia, terra. Cronos, deus do tempo, que rege todos os destinos, e Reia, deusa da fertilidade. Devido à revelação de um oráculo de Urano, Cronos seria destronado por um dos filhos. Cronos passou a engolir os filhos assim que nasciam, mas Reia, sua esposa, decidiu que isso não aconteceria mais, e quando Zeus nasceu, escondeu-o e entregou a Cronos uma pedra enrolada em panos. Ao atingir a idade adulta, Zeus destronou o pai, forçou-o a vomitar os irmãos e assumiu o Olimpo. Os gregos adoravam vários deuses e os representavam sob a forma humana. 12 deuses habitavam o Monte Olimpo. A arte grega liga-se à inteligência, pois os seus reis não eram deuses, mas seres inteligentes e justos, que se dedicavam ao bem-estar do povo. Para o grego, a arte de esculpir ia além da técnica. Era necessário que a obra possuísse beleza e, para alcançar o ideal de beleza da época, as esculturas no geral eram de corpos nus e em posição ereta e frontal, com o peso distribuído igualmente sobre as pernas. Deixavam claro o desejo de parecer simetria natural, fato que também deixa explícito o domínio da geometria. A arte grega volta-se para o gozo da vida presente. A Grécia Antiga desempenhou um papel muito importante na Antiguidade, constituindo uma civilização cuja influência foi profunda na formação da cultura ocidental. Construções imponentes e criativas que também visivelmente privilegiavam a geometria. Obras de arquitetura artística com ampla utilização da conferência em pilastras cilíndricas, teatros, estádios e palácios. Junto com o Teorema de Pitágoras, formou a base da geometria da Grécia Antiga e até a base de sua civilização. Os templos gregos eram lindos e maravilhosos, construções que revelavam sutilmente a geometria que eles amavam. Esse imenso anfiteatro foi criado de acordo com o equilíbrio adequado e a razão harmoniosa. É incrivelmente bonito porque a razão dá um senso de estabilidade a ele. Um tijolo que parece não intencional esconde um segredo, enquanto um pilar esconde uma verdade matemática. Entre eles, podemos encontrar uma proporção áurea, que os antigos gregos chamavam de razão mais perfeita e mais harmoniosa. Todos temos certamente a lembrança da figura das paralelas seccionadas por transversais do Teorema de Tales e equações algébricas com duas variáveis, assunto que será retomado mais detalhadamente. Mas também foi Tales que mediu a altura da pirâmide por semelhança de triângulos, no solstício, quando a sombra era horizontal. Também esse assunto será retomado depois. Pitágoras, natural de Samos, entre a Grécia e a atual Turquia, foi discípulo de Anaximandro de Mileto, contemporâneo de Tales, e que tem um teorema também muito conhecido por todos que leva seu nome. Às folhas tantas do livro de matemática, um quociente apaixonou-se um dia, doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e a viu do ápice à base, uma figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo ortogonal, seios esferoides. Fez da sua uma vida paralela à dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele com ânsia radical. Sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode chamar-me de hipotenusa. Milor Fernandes, Poesia Matemática.
Mas quem é mesmo? Todos os triângulos têm 3 lados, mas os triângulos em que um de seus ângulos é reto, mede 90 graus, chama-se triângulo retângulo e seus lados têm denominações específicas. O segmento que constitui o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa e os outros 2 lados são catetos. A soma dos quadrados dos catetos significa que a área da superfície construída sobre o lado de cada cateto, somadas, é igual à área da superfície construída sobre o lado da hipotenusa. A expressão quadrado é representada pelo número 2 e se refere a uma figura bidimensional que tem largura e comprimento, por isso 2. E por isso a área da superfície é definida em quadrados unitários de lado 1. Uma animação que pode demonstrar um pouco mais. Pitágoras fundou uma sociedade secreta. Os membros eram chamados pitagóricos. Dedicavam-se ao estudo dos números por acreditar que na criação do mundo Deus utilizou padrões numéricos. Estabeleceram curiosas relações entre figuras geométricas e os números naturais. Uma delas são os números triangulares. Nos anos 50, os Estados Unidos e a ex-União Soviética formavam as 2 maiores potências do mundo e brigavam pela supremacia mundial na política, na ciência, nos aspectos social, cultural e até mesmo esportivo. Como consequência, o mundo dividiu-se em 2 polos diametralmente opostos. Esse período foi chamado de Guerra Fria. Na época, o governo americano promovia a política de aproximação com os países que poderiam ser assediados pelos soviéticos, e o Brasil estava entre eles. O desenhista Walt Disney veio ao Brasil para colher informações a respeito da cultura local, com a intenção de desenvolver novas ideias para a produção de desenhos animados. Dessa viagem nasceu o Zé Carioca e o filme Alô Amigos, de 1942. E com o Pato Donald em Você Já Foi à Bahia, 1944. Além desse assédio por parte dos americanos de desenvolver a política de boa vizinhança, as 2 potências também brigavam pela hegemonia no campo das ciências e tecnologias. A corrida armamentista e espacial são exemplos claros disso. Em matemática, porém, a União Soviética era tida como o país onde ela melhor se desenvolvia, e foi uma das razões para que se tomasse a dianteira na corrida espacial. Por essa razão, que o ensino de matemática nos Estados Unidos sofreu profundas mudanças e deu início ao movimento conhecido como matemática moderna, que também repercutiu fortemente no Brasil no final dos anos 50 e deixa traços fortes até hoje. Nesse clima de Guerra Fria, os estudos Walt Disney produzem o filme Donald no País da Matemática, em 1959. Um desenho animado de 27 minutos em que Donald é apresentado à matemática e fica maravilhado com os encantos e possibilidades dessa ciência. A produção tinha como objetivo expor ao grande público um assunto complicado e difícil de agradar, como a maioria das pessoas vê a matemática. Afinal, os americanos estavam perdendo a corrida espacial e precisavam de cientistas e engenheiros que conhecessem bem a matemática. Se deu certo ou não, mas o resultado é um desenho animado muito bem produzido, muito bem feito e que mostra que a matemática não é um bicho tão feio assim. É fato que os Estados Unidos chegaram à Lua na frente dos soviéticos, embora o cérebro por trás do projeto das naves Apollo era de um alemão, o Wernher von Braun. De todos os jogos
e desenhos que a produção traz, o mais importante deles é o que acontece em nossas mentes. É preciso que esteja ordenada e livre de conceitos, ideias antiquadas e superstições. Portanto, é preciso limpar a casa, limpar a mente, para entender como a matemática pode ajudar a desenvolver novos conhecimentos e novas tecnologias. No final, há um discurso onde se diz que a chave do futuro está na matemática. Esse texto é baseado numa resenha de uma atividade de uma professora, a professora Eliana Maria Ferreira, no curso de licenciatura de matemática do IFESP. Nós não vamos ver o vídeo todo, o desenho todo, mas nós vamos ver uma parte dele que nos interessa para falar de Pitágoras. Uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Donald. A experimentar!
Não, não. Proporção ideal. Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Sabia? É possível. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. O número de ouro. A razão áurea tem como quociente um número de ouro. A raiz de 5 é aproximadamente 2,236. 1 mais 2,236 dividido por 2 substituindo. 3,236 dividido por 2. E tem aqui aproximadamente o valor de 1,618 para o número de ouro. Assim como os gregos esculpiam suas esculturas para serem perfeitas segundo a razão áurea, para patos talvez não funcione. Mas a espécie humana tende a apresentar essas razões. Está aqui então uma atividade que vocês podem realizar com suas próprias medidas e descobrir o grau de perfeição estética grega artística de cada um. Verifiquem as medidas, calculem a razão e o resultado. Será que estará próximo do número de ouro? Me contem, que eu quero saber depois. Lembrando que a razão é o quociente da divisão de duas medidas. Nesse caso, da maior pela menor. De todo mundo se acumulava na Biblioteca da Alexandria. 2.300 anos atrás, a Biblioteca da Alexandria era a maior do mundo. Ela continha até um museu. 4 séculos depois, no entanto, ela foi incendiada durante a Guerra Civil. Em 2002, a Unesco e o governo do Egito reabriram uma nova biblioteca para trazer de volta a glória da antiga. 2.300 anos atrás, o conhecimento de países que faziam comércio no mar Mediterrâneo era reunido aqui na Biblioteca da Alexandria, permitindo a integração do conhecimento grego da matemática, da ciência e da filosofia. A antiga biblioteca era o coração da cidade portuária da Alexandria. Alexandre morreu jovem e a dinastia ptolomaica começou a comandar o Egito.
Esses governantes macedônios do Egito ordenaram a reunião de toda a preciosa informação do mundo para ser guardada na biblioteca da Alexandria. Eles coletavam livros preciosos dos navios que chegavam ao porto, junto com os livros de Atenas, do mundo árabe e do resto do Egito. Eles buscavam manter os originais e devolviam cópias aos donos. Em alguns casos, simplesmente compravam os livros, mas em outras vezes eram tirados à força. Algumas imagens de Alexandria, né, de mosaicos pintados por pintores famosos. Hoje, o que resta da Alexandria são as ruínas, né? E é muito visitada por turistas. Pesquisas do mundo. Vários grandes estudiosos se reuniam aqui para discutir seus estudos e para adquirir conhecimento. Nos depósitos, rolos de papiros egípcios eram mantidos. Na época, dizem que havia entre 200 e 500 mil rolos de papiro mantidos lá. Em tal escala, podia ser verdade que todo o conhecimento do mundo na época estivesse guardado lá. Um dos estudiosos renomados que vinha aqui era Euclides, uma figura importante no desenvolvimento da geometria. O original da geometria de Euclides, o principal texto matemático da época, era mantido aqui. Durante algum tempo, esse foi o segundo livro mais lido depois da Bíblia. Euclides tinha conseguido com esse livro uma síntese de todo o conhecimento matemático dos antigos gregos. Em Euclides ele começa com declarações muito elementares. No final ele está falando sobre coisas muito complicadas que não são óbvias intuitivamente, mas por causa da argumentação, sabe-se que são verdadeiras. É uma estrutura bonita e interessante, na verdade. A primeira demonstração usando figuras na geometria de Euclides é o Teorema de Pitágoras, usando um esquadro de carpintaria. Pouco se tem conhecimento sobre a vida de Euclides ou de sua formação matemática. É possível que tenha sido feito em Atenas, na Academia de Platão. Os registros históricos o descrevem por sua modéstia e enorme capacidade de ensinar. Sua obra, Os Elementos, apesar de conter vários temas como a teoria dos números, mas com enfoque geométrico, o mais forte é mesmo a geometria. Os Elementos é um livro considerado com o maior número de edições depois da Bíblia. Os instrumentos de Euclides eram o compasso colapsável e a régua sem graduação. Colapsável é o compasso que não para na abertura que a gente quer. Nós hoje utilizamos um compasso que a gente abre ele no ângulo que a gente quer e ele fica paradinho. O colapsável colapsa, ele é mole. E a régua sem graduação. Foi pioneiro na apresentação da matemática como ciência dedutível. Euclides chamou de postulados, que hoje a gente chama de axiomas, afirmações que por sua simplicidade seriam aceitas por qualquer pessoa de bom senso e que eram, em certo sentido, evidentes por si mesma. Assim, não careciam de demonstração. E nós vamos ver esses axiomas um pouco mais à frente. Outra figura, outro ícone da história da matemática, que também está nesse quadro de Rafael Sanzio, né, que reuniu toda a comunidade científica da época, é Hipátia.
Hipátia foi uma filósofa matemática e astrônoma de grande destaque naquela época. Filha de Teon, diretor do Museu e da Biblioteca de Alexandria, preferiu dar à sua filha uma educação superior ao que as mulheres de altas condições sociais receberiam naquela época. Em uma das aulas de Hipátia, houve uma demonstração do modelo de Ptolomeu. Hipátia se utiliza do primeiro teorema de Euclides: duas coisas são iguais a uma terceira e as três são iguais entre si. Após vários enfrentamentos entre os cristãos e os pagãos, os cristãos ganham alguns benefícios concedidos pelo imperador, como o uso da biblioteca, o que acabou acarretando na distribuição de muitas obras existentes dos greco-romanos. Entretanto, Hipátia e seus alunos, escravos e alguns pagãos conseguiram salvar parte das principais obras que estavam na biblioteca. Essas obras que foram salvas contribuíram para o avanço do trabalho de Hipátia no modelo de Ptolomeu. Um dia, ela considerou o modelo proposto por Hiparco no modelo, que propôs um modelo de universo conhecido como heliocêntrico, que a Terra gira em torno do Sol, e percebeu que era necessário que o Sol estivesse localizado no centro e em outra posição, já que a nossa distância dele varia, para assim explicar o motivo do Sol estar mais distante no inverno e mais próximo no verão. Fato que seria explicado mais tarde, quando ela descobriu que o sistema não é formado por um círculo, mas sim por uma elipse, o que justifica o fato do Sol estar mais perto em algumas épocas do ano e mais distante em outras. Além disso, a elipse comprova que a soma dos diâmetros sempre será constante, pois quando um diâmetro diminui, o outro aumenta. Durante esse tempo, e com a ascensão do líder cristão Cirilo como bispo de Alexandria, a perseguição dos judeus e aos pagãos se intensificou. Os últimos momentos de Hipátia se resumem nela olhando para o teto da antiga biblioteca, que foi transformada em igreja, e contemplando a luz que passava pela abertura e formava uma elipse. 1200 anos depois, no século XVII, Johannes Kepler, descobriu que a elipse regia o movimento dos planetas. Essa história mais bem detalhada pode ser vista no filme Ágora. A gente vai ver só um pedacinho aqui, que é o pedaço que mostra essa descrição dos diâmetros e da elipse. E se ousássemos olhar o mundo como ele é? Vamos nos despir por um momento de qualquer ideia preconcebida. Que forma ele nos mostraria? Que forma? Uma vez você disse que o problema estava na inconsistência do Sol. Eu disse. Bibi, coloque isso em palavras. O Sol deve estar no centro, já que giramos em torno dele. E, ao mesmo tempo, em outra posição. Já que nossa distância dele varia. Exatamente. Como ele poderia ocupar duas posições ao mesmo tempo? Como poderia ocupar duas posições ao mesmo tempo? Como poderia ocupar duas posições ao mesmo tempo? Como poderia ocupar duas posições ao mesmo tempo? Aspásios. Isso. Ali e a outra bem ali, mantendo a mesma proporção. Ótimo, muito bem. Agora amarre essa ponta que ela falsa. Aspácio, eu quero que você imagine que isso é a Terra. E que cada uma destas chamas representa as duas posições extremas do Sol em relação a ela, no inverno e no verão. O que aconteceria se ambas as posições fossem os dois centros
de um só e único círculo. Mas isso não é possível, senhor. Espere, o que sabemos sobre o círculo? Sabemos que o centro está à mesma distância de qualquer ponto ao longo de seu diâmetro. Exato. Isso, então, se eu dividir o centro em 2, mas o que eu mantiver constante por a soma das duas distâncias do diâmetro. Tá bem, olha, eu vou mostrar, observe. Quando eu movo o bastão ao longo da corda, quando um segmento aumenta, o outro segmento diminui e vice-versa. Portanto, a soma dos dois sempre será constante. Você percebe isso? Agora, e se nós aplicarmos isso ao movimento da Terra? Nós vamos olhar uma elipse com o Sol em um de seus focos. O que é um círculo, se não uma elipse muito especial, cujos focos se aproximam tanto do que parecem ser um Sol? Ou talvez esteja enlouquecido. Acaso, quer dizer, por que isso seria assim? Talvez eu esteja... Talvez eu... O que você... Poderia muito bem ser isso, senhor. Está bem, nós vamos continuar com isso amanhã. Então, durma. Boa noite, senhora. Boa noite. Obrigada. Assistam o filme na íntegra. Ele está disponível aí no YouTube, dublado, legendado, com uma qualidade de imagem muito boa. Mas vamos retomar aos postulados de Euclides. Primeiro, 2 pontos determinam uma reta. Segundo, a partir de qualquer ponto de uma reta dada, é possível marcar um segmento de comprimento arbitrário. Terceiro, é possível construir um círculo com centro arbitrário e raio arbitrário. Um centro qualquer, um raio qualquer. Todos os ângulos retos são iguais. Quinto, se uma reta corta outras 2 retas, de modo que a soma dos seus ângulos interiores do mesmo lado da reta é menor que 2 retos, ou seja, a soma desses 2 ângulos é menor que 90 graus, então a reta 1 e a reta 2, quando prolongadas suficientemente, se cortam desse lado da reta que era transversal. E o quinto postulado, por um ponto P fora da reta dada, passa não mais que uma paralela a essa reta, como enunciou o Playfair,
em uma edição de Os Elementos em 1795. Euclides estava certo, mas alguns problemas mostraram que era preciso mais que a geometria euclidiana para resolvê-los. No século XIV, alguns matemáticos ousaram substituir o postulado das paralelas de Euclides, plantando o marco inicial das geometrias não euclidianas. Das geometrias, a euclidiana é a mais conhecida. Os Elementos de Euclides, por 2 milênios, além de texto fundamental de geometria, foi modelo de boa matemática e ainda é para nós. A geometria euclidiana diz que só é possível traçar uma paralela a uma reta por um ponto fora dela. Outras geometrias dizem que é possível traçar uma infinidade de paralelas. E outras ainda dizem que não há paralela alguma. A geometria euclidiana diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a um ângulo raso, 180 graus. Outras geometrias dizem que é menor e outras ainda dizem que é maior. Num espaço esférico, os ângulos A, B e C somam internamente mais do que 180 graus. A soma dos ângulos internos no espaço esférico é maior do que 180 graus. Isso quer dizer uma curvatura positiva. No espaço plano, que é o espaço que a gente conhece, que é visível com maior facilidade para nós, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Num espaço hiperbólico, a soma dos ângulos internos de um triângulo é menor do que os 180 graus, que é o espaço hiperbólico na curvatura negativa. Isso pode parecer complicado, mas não é tanto. Einstein também usou esse fundamento das geometrias não euclidianas para desenvolver a teoria da relatividade. Um exemplo utilizado é, num espaço plano de curvatura zero, se duas formigas partirem do mesmo ponto e seguirem infinitamente, elas jamais se encontrarão. Na curvatura positiva, se duas formigas partirem do mesmo ponto, em algum momento elas se encontrarão. No espaço de curvatura zero, as paralelas jamais se encontram. No espaço de curvatura positiva, elas vão se encontrar. No espaço de curvatura negativa, se duas formigas partirem do mesmo ponto, além delas não se encontrarem, elas vão se distanciar. Mas, se elas vierem em caminho ao contrário, elas vão se cruzar. Essas paralelas se cruzam. Uma das geometrias não euclidianas é a geometria hiperbólica. Na geometria de Euclides, todas as superfícies são planas e linhas paralelas sempre ficam separadas pela mesma distância, nunca se encontrando e nunca divergindo. Porém, como acabamos de ver na imagem anterior, em geometrias curvas não euclidianas, linhas que começam, eventualmente cruzam-se uma com a outra, no caso da curvatura positiva, enquanto essas mesmas linhas divergem uma da outra, no caso da curvatura negativa. Nikolai Ivanovich Lobachevsky, nascido em Nizhny Novgorod, na Rússia, em 1 de dezembro de 1792 e morreu na Rússia mesmo, em Kazan, em 1856. Ele era professor em Kazan e só teve seus méritos reconhecidos após a morte. Em vida, uma versão de suas ideias geométricas não euclidianas foi recusada para publicação pela Academia de Ciências de Petersburgo. Porém, foi o primeiro a publicar a descoberta de novas geometrias. Assim como Hipátia, né? Se não
imaginar a possibilidade de ser diferente daquilo que é tido como verdade absoluta, fica impossível de avançar, né? Tentando provar o quinto postulado de Euclides, Lobachevsky passou a admitir que isso seria impossível. Assim, admitindo a existência de mais de uma paralela por um ponto fora dela, resultando daí uma nova geometria com resultados surpreendentes. Hoje, essa geometria é conhecida como hiperbólica. Isso foi possível pensando matemática com liberdade, se em vez de um plano considerássemos outra superfície. Tanto é possível que o matemático Eugênio Beltrame descobriu um modelo, a pseudoesfera, onde a reta é uma pseudorreta cuja ideia corresponde à reta em um plano, e ela se chama geodésica. Outra geometria não euclidiana é a geometria esférica. E é uma geometria que nós vamos precisar saber lá na trigonometria e na geometria espacial. Georg Friedrich Bernhard Riemann é o Riemann das integrais, muito citado no filme Mente Brilhante, né, do John Nash, que ele tenta resolver as integrais de Riemann nas janelas do seu gabinete na Universidade de Princeton. Riemann foi um aluno brilhante de John Carl Friedrich Gauss. Gauss trabalhou em várias áreas da matemática, sendo o criador da geometria esférica, modelo de uma geometria elíptica, um mundo sem paralelas, demonstra ser possível uma outra geometria não euclidiana. Essa geometria riemanniana ou elíptica mostra que na superfície de uma esfera as linhas retas, na verdade, são círculos. É a geometria mais adequada para a descrição dos fenômenos astronômicos. As teorias da relatividade de Albert Einstein baseiam-se em uma geometria riemanniana do espaço curvo. As comparações. Na nossa visão macro, nós conseguimos, é muito difícil enxergar a curvatura do plano, da esfera, da Terra, do globo. De outro ponto de referência, por exemplo, do espaço, ou dependendo da vista que a gente tem do horizonte no mar, a gente consegue ver a curvatura do planeta. E, gente, a Terra não é plana, ela é curva, acreditem. Um exemplo. A rota de um avião de Havana, no Ocidente, até o Cairo. No planisfério, o caminho mais curto parece ser a linha reta traçada próximo do paralelo 30 norte. E no globo, que está mais próximo da realidade, o caminho mais curto não segue o paralelo e passa por Tanger, no extremo norte da África. Outro exemplo. Partindo de um certo ponto da Terra, um caçador andou 100 km para sul, 100 km para leste e 100 km para o norte, voltando ao ponto de partida. Ali encontrou um urso. De que cor era o urso? 100 km para o sul, 100 km para o leste, 100 km para o oeste e voltou ao ponto de partida. À primeira impressão, o problema parece não ter solução. Seria impossível o caçador, depois do trajeto descrito, voltar ao ponto de partida. Entretanto, esse raciocínio apresenta um erro. A superfície da Terra não é plana, acreditem, mas curva. Logo, o trajeto pode ser descrito da seguinte forma.
A solução é pensar que andando em 3 direções perpendiculares, o caçador só poderia voltar ao ponto de partida se começar a andar exatamente de onde? E o urso? Qual era a cor dele? Aguardo as respostas na sala virtual, juntamente com as respostas às outras 2 atividades. Sim, a medida da Terra. Da plana para a esférica hiperbólica ou no caminho inverso. O avanço da ciência, matemática e da tecnologia, tão almejado lá nos anos 50, chegou e podemos medir a Terra toda, o planeta inteiro e até além dele. O desenvolvimento das geometrias nos permitiu. Mas além da praticidade, a beleza da criatividade e reflexão com imaginação, também as geometrias mescladas e até com movimento enchem nossos olhos. Escher, com gravuras, brincava de representar o espaço tridimensional no plano criado por ilusões de ótica espetaculares. A mais conhecida, provavelmente, é o cubo impossível, tão presente em avaliações de processos seletivos ou aquelas avaliações que servem como determinante de índices de qualidade de educação. Escher dizia não ter habilidade nenhuma com os números, mas seu dom para criar padrões vem sendo estudado por matemáticos até hoje. Maurits Cornelius Escher, holandês como Van Gogh, viajava de navio cargueiro após dias sem conversar ou ver terra. A monotonia do horizonte infinito elevava seu espírito até as alturas onde vivem os matemáticos e monges tibetanos. De lá percebia outros mundos, mesmo antes da descrição dos fractais por Benoit de Mandelbrot. Nessa figura, acho que uma das mais famosas também de Escher, se a gente prestar atenção, estão todos subindo e todos descendo ao mesmo tempo. Bruxo da analogia mostra-nos a ilusão da ascensão e decadência perpétuos, a qual a quase totalidade da humanidade se dedica no topo do seu castelo de certezas. Um indivíduo relaxado, apoiado numa mureta, percebe o engodo, o engano, o desperdício de esforço. Outro começa a olhar para a imensidão lá fora. A figura de Escher é um complexo desenho em perspectiva que ilustra relações espaciais entre planos e retas no espaço. Mostra uma situação que só existe na imaginação. A representação do espaço tridimensional no plano, que é bidimensional. Fantástico, né? Mas ainda temos outra. A geometria dos fractais, a matemática do delírio. Existe uma infinidade de fenômenos na natureza que, graças à sua irregularidade, não podem ser descritos pela geometria euclidiana. É preciso apelar para complicados cálculos que resultam nas dimensões fracionárias. Só a chamada geometria dos fractais consegue descrevê-lo. Para ser um fractal, é preciso que o objeto seja autossemelhante.
Suas partes devem se parecer muito entre si e representar o todo. Tem que ser fruto de um processo iterativo. Isso significa repetir uma fórmula inúmeras vezes e dessa repetição que surge a imagem. A geometria euclidiana. Um ponto não tem dimensão, não pode ser medido. Uma reta tem uma só dimensão, só pode ser medida pelo seu comprimento. Um plano tem dimensão 2, comprimento e largura, e sua área é o produto dos dois, do comprimento e da largura. O cubo é uma figura espacial que tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura ou profundidade. Seu produto é o volume, o produto das 3 dimensões. Mas há uma outra maneira possível de ver o mundo. É a dos fractais. Há objetos que não podem ser descritos por retas. É como se fosse retirado um pedaço da reta e depois em mais pedaços, e a operação de esburacar a reta seria repetida inúmeras vezes, até se ter uma ideia do que aconteceria se fosse quebrada infinitas vezes. Sobraria o que se chama de poeira de Cantor, idealizada por Georg Cantor, um matemático alemão. Mas mesmo esburacando a reta infinitas vezes, o que sobra ainda são partes da reta que conservam as suas características. Benoit de Mandelbrot, criador da teoria dos fractais, insiste e mostra que é a geometria fractal a que realmente reflete a geometria dos objetos do mundo real. Por exemplo, no corpo humano se pode comprovar, levando uma célula de pele ao microscópio, a célula mostrará todas as características da pele. Essa área das ciências matemáticas vem tendo uma enorme aplicação para os biólogos, ajuda a compreender o crescimento das plantas, para os físicos possibilita o estudo de superfícies intrincadas, na medicina dá uma nova visão da anatomia interna do corpo, mas um dos mais belos usos dos fractais é na arte. Os fractais são formados a partir de uma equação e com a ajuda de milhões de cálculos realizados por computador. Diferentes, porém parecidos, pois não basta ter dimensão fracionária para ser o fractal. Encerramos aqui a primeira etapa do estudo da geometria, apreciando a beleza da geometria fractal.